Bom dia, boa tarde, boa noite, gente linda aqui do canal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. É isso aí, mais um vídeo. E o vídeo hoje é um vídeo, não é de vlog, não é de rotina, nem muito menos de dica. O vídeo hoje eu vou estar falando um pouquinho, como vocês viram aí no título do vídeo, eu vou falar sobre a minha cirurgia, a minha cirurgia que eu fiz de coluna, tá? Vou falar, será que eu vou ter que passar novamente por uma nova cirurgia? Então assiste esse vídeo até o final. Mas antes, eu vou te pedir para você curtir esse vídeo, para você deixar o seu comentário aqui embaixo e compartilhar bastante esse vídeo. Compartilha bastante, comenta bastante, curte bastante esse vídeo. E eu quero dizer que é muito bom ter você aqui juntinho comigo. O intuito desse vídeo é para mostrar para vocês que mesmo sendo dona de casa, mesmo sendo mãe, esposa e também pastora, eu tenho tempo para me cuidar, cuidar da minha casa, trabalhar fora, fazer um monte de coisa e cuidar da obra do Senhor, tá bom? Então, bora lá de vídeo? Então, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Rosane. Como eu disse aqui no vídeo, eu estou como pastora de uma igreja onde o Papai do Céu me escolheu, olhou para mim, me escolheu e me colocou como pastora de uma igreja, ali onde eu pastoreio algumas vidas, né? E me sinto grata, né, por essa responsabilidade qual Ele colocou nas minhas mãos. E sou mãe, tenho 3 filhos abençoados, sou vovó, sou esposa, sou dona de casa, trabalho fora, mas acima de tudo eu sou mulher, né? Eu sou mulher e vocês podem me perguntar assim, mas você tem tempo para conciliar tudo isso? Você consegue cuidar de tudo isso? Eu quero te dizer que a palavra de Deus, ela nos diz lá no livro de Eclesiástico, capítulo 3, que há um tempo pelo nosso Deus determinado para todas as coisas. Se Ele já determinou, então cabe a mim e a você também saber organizar o nosso tempo. Então a gente tem que aprender a organizar o nosso tempo, a gente tem que aprender a equilibrar, a colocar as coisas tudo com ordem, para que nada venha atropelar, né, o lugar do outro. Então, eu consigo conciliar o papel de mãe, consigo conciliar o papel de esposa, consigo conciliar o papel de mulher, consigo conciliar o papel de quem trabalha fora e consigo também conciliar o papel de mulher de Deus. Então, eu quero agora falar de vocês um pouquinho agora da minha cirurgia. Operei a coluna? Sim, eu operei a minha coluna. Fiz uma cirurgia na minha coluna cervical. Passei por uma artrodese cervical. Fiz uma artrodese cervical. Porque existe, né, a coluna lombar e tem a parte cervical. E eu fiz uma artrodese cervical, que essa cirurgia ela é feita pelo pescoço. Então, eu fiz por aqui, tá? Eu tenho a marca e ela foi feita por aqui. E eu perdi mais de 90% do movimento do meu pescoço. Eu não consigo mover o meu pescoço totalmente para o lado, assim, eu não consigo levar todo o meu pescoço para o lado, igual vocês levam, né? Aquele movimento de fazer um não, eu não consigo fazer. Como que eu descobri que tinha esse problema na coluna? Como foram os sintomas? O que eu senti? Então, eu comecei com umas dores, eu sentia muita dor de cabeça, eu sentia muitas dores de cabeça, eu sentia muitas dores nessa parte aqui, nessa região do meu pescoço. Essa parte do meu pescoço ele inchava, ele criava tipo que um caroço, ele dava um caroço nessa região e ficava muito alto, muito dolorido. E era uma dor que irradiava para o meu braço direito e doía demais, sabe? Meu ombro
meu braço e doía muito, muita coisa mesmo. E se eu fizesse muito esforço físico, porque toda dona de casa faz esforço físico, principalmente quem tem filhos, né? E então aí que doía mais. E ao acordar, então, pela manhã, era mais sofrimento ainda. Eu acordava com muita dor no pescoço. Então eu achava que aquilo era problema de torcicolo. Então eu corria na farmácia, comprava lá um remedinho, aí aquela dor dava uma amenizada e estava tudo ok, eu achava que estava legal e pronto. Só que na minha terceira gestação, no meu terceiro filho, né, no meu caçula, eu comecei, além das dores, eu comecei a sentir muito, muita, muito formigamento, sabe? As minhas mãos, meu braço formigavam muito e eu sentia muita dormência no meu braço direito. E isso eu falei para o meu médico, né, o que acompanhava a minha gestação. Aí ele falou que quando eu ganhasse o bebê, que era para eu procurar ou um cardiologista ou um médico ortopedista. Eu procurei? Não procurei, né? A pessoa não procurou. Eu só procurava farmácia para se automedicar, o que é errado, tá, gente? Não faça isso. Qualquer coisa que seu corpo sentir, qualquer coisa que você sentir de diferente no seu corpo, procure automaticamente um médico para fazer exames, tá? Não fique se automedicando porque isso é errado. E o que eu fiz? Eu tive meu filho e continuou e não procurei o médico e foi passando, foi passando e foi passando. As dores só aumentando e dor de cabeça, dor no braço, formigamento. A sensibilidade também foi diminuindo. E aconteceu que, ao passar do tempo, meu filho ele já estava com uma certa idade, eu comecei a trabalhar, eu comecei a perder a força do braço. Eu comecei a perder a força do braço, eu deixava as coisas caírem, a quebrar, e eu sentia também muito enjoo, porque devido à dor eu sentia muito enjoo. E eu comecei a sentir também muita dor na perna direita também, a perna também começou a formigar. Aí foi aonde eu tive a minha primeira internação, porque eu tive eu travei, né, pela primeira vez no meu primeiro emprego, não, a primeira vez que eu travei foi no meu serviço, e eu fui para o hospital. Chegando no hospital, eles me internaram, foi aonde eu fiz um exame, e nesse exame foi diagnosticado hérnias de disco, foi diagnosticado bico de papagaio, foi diagnosticado artrose, tudo no mesmo local, que é na cervical. E por esse motivo, o médico disse que eu teria que operar, porque eu fui perdendo o movimento do braço, eu fui perdendo o movimento, eu fui perdendo, perdão, eu fui perdendo a sensibilidade. E aconteceu, eu falo isso num vídeo bem no início aqui do meu canal, eu fui perdendo a sensibilidade, fui perdendo o movimento, foi uma luta muito grande, porque eram dores, a minha vida ficou naquela casa, hospital, hospital, casa, hospital, e muitas medicações, muita medicação. Quando não era medicações à base de corticoide, era morfina, internações. Aí foi até onde que o meu médico disse, não, agora a gente vai ter que internar mesmo para operar, porque não tem mais jeito. E eu internei numa quarta-feira, 2 horas da tarde, e a minha cirurgia estava marcada para quinta-feira, às 7 horas da manhã. A minha cirurgia ela começou às 7 horas da manhã e terminou às 5 horas da tarde. Então durou o dia inteirinho a minha cirurgia. Foi colocado placa, foi colocado vários parafusos, foi feito enxerto, foram colocados rachas também na minha coluna. E vocês me perguntam assim, Rosane, você teve melhoras? Eu vou te dizer assim, melhoras 100%? Não, 100% não. 50% também não. Eu vou dizer assim, uns 20% eu tive de melhora, né? Ajudou. Mas continuei ainda com algumas dores. E só que de uns tempos para cá, eu comecei a sentir algumas coisas estranhas no meu pescoço.
e eu não estava entendendo o que que era. Eu comecei a sentir umas dores, umas coisinhas estranhas, voltei a sentir dores novamente no meu braço, o braço direito. Foi aonde eu procurei o meu médico novamente e ele pediu um raio-x bem detalhado da minha coluna cervical. Foi aonde descobriu 3 parafusos quebrados, né? Então estou eu cá com 3 parafusos quebrados na minha coluna cervical, onde que eu vou ter que fazer um novo exame, né? Eu vou procurar o hospital onde eu operei e nesse hospital eu vou ver o que que eles vão falar, né? Porque o médico que me operou não tá mais nesse hospital, ele dá consulta particular, eu não tenho condições de pagar uma cirurgia dessa particular, então eu vou ter que procurar o hospital onde me operou. Então eu vou lá essa semana, né, e levar o raio-x. Provavelmente eles vão pedir um exame, que vai ser uma ressonância, e para saber o porquê que eu tô tendo novamente essas dores no braço, porque voltou tudo novamente, uma dor horrível no braço, na perna, que tem incomodado bastante. E vou, né, ver o que eles têm aí para dizer. E se eu vou ter que passar por uma nova cirurgia, trocar esses parafusos, né, o que vai ser feito. Mas uma coisa eu aprendi e tenho aprendido com o meu Deus. Que a vontade do meu Deus, ela sempre será, sempre foi, é e sempre será boa, perfeita e agradável. Eu tenho aprendido nessa caminhada, amados, que em tudo eu dou graça. Há um tempo atrás, eu diria, eu estaria talvez preocupada, eu estaria desesperada, talvez eu estaria me descabelando, talvez eu estaria murmurando, talvez eu estaria falando para Deus, Senhor, por que de tudo isso, né? Mas eu me lembro que uma vez uma missionária veio na minha casa e ela vai assistir esse vídeo, né? Um beijo, missionária Jaqueline, você vai se lembrar disso. E ela veio com uma outra missionária na minha casa. E essa missionária não sabia que eu tinha operado, não sabia de nada. E essa missionária virou para mim e falou assim: eu vejo você passando por uma cirurgia pela segunda vez. E vai ser necessário você passar por essa cirurgia pela segunda vez para que você fique boa. E o que acontece? Se for da vontade de Deus que eu passe novamente por essa cirurgia, amados, passarei cantando o hino da vitória. Porque quando a gente resolve colocar a vida da gente na mão do Senhor, é Ele que conduz, é Ele que comanda, é Ele que direciona. Então, é como eu disse, a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. O que eu tenho que fazer é só glorificar. O que eu tenho que fazer é só obedecer. Então, o que eu tenho para te dizer nesse vídeo, que em tudo dê graça. Dê graça em tudo. Porque eu aprendo que todas as vezes que eu troco a minha murmuração por agradecimento, eu atraio as bênçãos, eu atraio as vitórias para a minha vida. Então, assim, por experiência própria, sabe? Eu tenho aprendido isso. Não é fácil. Não é fácil. Porque há um tempo atrás, quando eu passei pela primeira vez, quando eu passei pela cirurgia, eu fui tranquila. Todo mundo virou para mim e falou assim: nossa, você é muito corajosa. Lógico, eu não sabia como que era, eu não sabia qual seria a recuperação, o pós, né, operatório, como que é, eu não sabia. Realmente é muito complicado o pós-operatório. É muito complicado o pós-operatório, muito complicado, muito, muito. Você tem que ficar dependendo das pessoas, você, sabe, ter que tomar banho com alguém dentro do banheiro junto com você, tudo você tem que ter, sabe, o auxílio de alguém. Ainda mais quando você é uma pessoa independente.
né? Mas hoje eu vejo que tudo eu vejo a mão de Deus, sabe? Ele te ensinando que nessa vida a gente precisa do outro, né? Então é isso, sabe? Eu vejo que ele me ensinou que eu preciso do meu próximo, sabe? Eu preciso do outro. Tanto que para que Deus criasse a mulher, ele tirou de Adão a costela, né? Então, Deus ele me ensinou que nesse momento aí do meu pós-operatório, eu precisava de outras pessoas, né? Que a vida é assim, né? É igual o trabalho de formiguinha, um ajudando o outro. E eu lembro que um tempo atrás eu falei com meu esposo que se eu tivesse que passar por essa cirurgia de novo, eu não sei o que seria de mim. Só que graças a Deus eu louvo o meu Deus que ele trabalhou a minha mente, o meu coração, o meu espírito, o meu psicológico. E hoje eu tô assim, tipo, Deus, a minha vida tá nas tuas mãos, sabe? Então, o que for melhor para mim, eu creio que o Senhor fará, né? Então, que seja feita a sua vontade. E não é fácil, amados, a gente falar que seja feita a sua vontade, porque nem sempre a vontade de Deus vai ser o que a gente quer, sabe? Muitas das vezes a vontade de Deus vai ser ele arrancar algo que muita gente gosta. Muitas das vezes a vontade de Deus vai ser uma porta se fechar ou algo, sei lá, sabe? Ou alguém sair das nossas vidas, ou algo ser tirado, sei lá, eu não sei. Mas hoje eu vejo que realmente a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Então em tudo eu dou graça, em tudo eu dou graça. Então eu quero deixar aqui hoje esse vídeo, essa mensagem para vocês, dizendo que deixa a tua vida na mão do Senhor, sabe? Deixa que Ele conduza, deixa que Ele movimente, deixa que Ele te guie. Não faça nada, nada, nada sem consultar ao Senhor. Não faça nada sem que o Senhor não vá com você. É como a missionária ministrou ontem lá na igreja, Moisés, né? Moisés, ele não fazia nada sem consultar no nosso Deus. Se a presença de Deus não fosse com Moisés, Moisés não iria. Assim temos que ser, né? Então, vamos deixar que a nossa vida seja conduzida por Ele. E assim só tende a dar certo, né? E é isso. Vou estar indo, né, essa semana, provavelmente amanhã estarei indo lá no hospital, marcando aí uma consulta para ver como que vai ser e revendo aí esses parafusos, né? Como a minha irmã diz que eu sou meia robótica. Será que eu sou meia robótica? Sou nada. Aí e vendo aí o que os médicos vão falar, o que eles vão dizer, o que eu não posso é ficar com esses parafusos quebrados aí dentro de mim, né? Uma coisa assim meio tensa, quando eu tá meio estranho até para dormir, né? Tem noites aí que dói bastante, mas eu tenho certeza que Deus ele vai preparar aí tudo direitinho. E outra coisa que eu quero falar para vocês, ontem eu falei lá na igreja que eu não falo, eu não gosto de falar de política, eu não gosto de pregar sobre política, eu não gosto. Mas, gente, nós estamos vivendo dias muito difíceis. E eu quero te pedir algo. Ao invés de você murmurar contra o teu governo, ore por ele. Ore pelo teu governo. É interessante que Deus ele me trouxe a lembrança Davi. Davi e o rei Saul, sabe? Davi ele já estava como rei e ele respeitou o rei Saul. Ele hora nenhuma desrespeitou a unção que tinha de rei sobre o rei Saul.
Por isso que Davi, ele foi abençoado, ele foi próspero em tudo. Então eu quero te pedir, vamos orar pelo nosso governo, vamos respeitar o nosso governo com as nossas palavras, vamos abençoar o nosso governo, vamos abençoar o nosso país, ao invés da gente lançar palavras ruins, né? Então faça isso, porque a gente está vivendo dias bem difíceis. Se o rei Davi, que era rei, respeitou o rei Saul, quem somos nós para não respeitar o nosso governo? Queira ou não queira, ele é o nosso governo, ele é o nosso governante. Então vamos respeitar. Amém? Que Deus te abençoe. Um forte abraço e até o próximo vídeo com mais novidades aí sobre a minha cirurgia, tá? E novidades aí sobre os exames. Vou estar acompanhando vocês sobre tudo, mas não só sobre isso, tá bom? Vou estar falando sobre outras coisas também, tá? Um beijo, fique com todos com Deus, um forte abraço e até o próximo vídeo. E não repara se eu fico olhando pra cá, fico olhando pra lá, se eu fico olhando pra cá, é porque eu fico perdidinha quando eu tô gravando assim. Um beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.